História do apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios. Algemado. Cansado. Vigiado. Ele caminha pelas ruas da capital do império como prisioneiro. Mas carrega em si a liberdade que Roma jamais entenderia. Esse homem mudou o mundo sem usar espadas. Ele venceu impérios com palavras. Esse é Paulo, o apóstolo das nações. Imagine um homem completamente dedicado à sua fé, disposto a tudo para proteger suas tradições, até mesmo perseguir, prender e destruir. Agora, imagine esse mesmo homem ser transformado de forma radical e se tornar o maior missionário da história do cristianismo. Essa é a história de Saulo de Tarso. Um homem que passou das sombras para a luz. Do ódio para o amor. Do perseguidor ao apóstolo. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade influente da Cilícia, atual Turquia. Um judeu, mas também cidadão romano, um privilégio raro. Sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Quanto à lei sou fariseu, dizia Saulo. Desde menino, Saulo foi educado sob os pés de Gamaliel, o mestre mais respeitado dos fariseus. Seu zelo era absoluto. Sua dedicação, total. A lei é vida. A tradição é o alicerce de Israel, dizia Gamaliel. Mas quando ouviu falar de um tal Jesus de Nazaré que dizia ser Deus, e que seus seguidores faziam maravilhas, Saulo viu uma ameaça contra a fé judaica e que precisava ser eliminada. Aqueles que seguem o caminho, tragam-nos todos, não haverá piedade. Quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá. Assistiu. Aprovou. Assim preservamos a fé dos nossos pais. Esses seguidores do Nazareno estão se espalhando e até em cidades como Damasco. Paulo solicitou ao Sinédrio cartas de autorização oficial para ir a Damasco prender os traidores. Darei um fim a essa heresia em Damasco. Essas cartas eram documentos do Sinédrio, o conselho religioso dos judeus. Com elas, Saulo tinha permissão legal para prender homens e mulheres que seguiam Jesus, mesmo fora de Jerusalém, inclusive em Damasco. Como cidadão romano, ele podia se mover entre cidades com autoridade. E agora, estava armado com o poder da religião e da lei. Cada batida dos cascos no caminho para Damasco era como um juramento de destruição. Que seja feito. Munido de poder religioso e de seus direitos como cidadão romano, Saulo marchou para Damasco. Mas então, Deus o interceptou e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo caído e assustado. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Respondeu Jesus. Cego, humilhado, quebrado. O perseguidor agora era o vulnerável. Seus companheiros, que até então o seguiam com respeito e medo, o viram agora sem forças, guiando-se apenas pelo som das vozes. Levarão-no até a casa de um homem chamado Judas, um judeu conhecido e respeitado na cidade de Damasco. Era um lugar seguro. Uma referência confiável na famosa Rua Direita. Afinal, Saulo não era um criminoso. Ainda era um homem de autoridade. Só que agora não sabia mais para onde ir. Durante 3 dias, ficou lá. Cego. Sem comer. Sem beber. Orando. Pensando. Chorando. 3 dias para entender o que havia acontecido. 3 dias para morrer por dentro e começar a nascer de novo. Em outra parte da cidade, na mesma Damasco, um homem simples, piedoso e fiel a Jesus orava em sua casa. Seu nome era Ananias. Naquela manhã, enquanto buscava o Senhor em oração, uma voz o chamou: Ananias. Eis-me aqui, Senhor.
Jesus. Levanta-te e vai à rua direita. Procura na casa de Judas um homem chamado Saulo, de Tarso. Ele está orando. Ananias. Senhor, esse homem tem feito muito mal aos teus santos em Jerusalém. E aqui, tem autoridade para prender todos os que invocam o teu nome. E disse Jesus: Vai. Porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O coração de Ananias batia acelerado. Saulo era conhecido. Um perseguidor. Um nome que causava medo entre os cristãos. Mas ele confiava no Senhor. Com passos firmes, mas mãos suando frio, Ananias saiu de casa. Atrás dele, as ruas movimentadas de Damasco pareciam mais longas do que nunca. Passou por feirantes, soldados, e até olhares desconfiados. Ninguém imaginava o que aquele homem estava prestes a fazer. Quando chegou à casa de Judas, respirou fundo. Bateu à porta. E entrou. Lá estava Saulo. Sentado. Cego. Em silêncio. Ananias se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. O perseguidor agora enxergava a verdade. Saulo estava transformado, mas não ainda preparado. Tentou pregar nas sinagogas. Tentou anunciar que Jesus era o Filho de Deus. A partir daquele momento, ele passou a ser chamado Paulo. Não porque Deus o rebatizou, mas porque a missão exigia uma nova identidade. Saulo, seu nome hebraico, ainda carregava a imagem do perseguidor. Paulo, seu nome romano, soava mais familiar entre os gentios. Ele se tornou um Paulo, o pequeno, o servo, o apóstolo das nações. Recuperado, agora Paulo caminhava entre as ruas movimentadas de Damasco, tentando pregar em algumas das mais de 20 sinagogas espalhadas pela cidade, que, na época, abrigava cerca de 150 mil habitantes e era uma das maiores comunidades judaicas do Império. Ele é o Messias prometido. Tudo se cumpriu nele. Mas nem todos acreditavam em sua transformação. Para muitos líderes judeus, Paulo era agora um traidor, e a única solução era sua morte. Este é o mesmo que devastou Jerusalém. Um traidor. Matem-no. Em nome da lei. Saulo, o outrora caçador, é agora caçado. Teve que fugir para salvar a própria vida. Em segredo, deixou Damasco e seguiu sozinho rumo à Arábia. Uma vasta região desértica ao sul, longe dos olhos e das perseguições. Ali, longe dos homens, ele encontrou o silêncio, a solitude, a lapidação. Por quase 3 anos, foi moldado por Deus. Sem aplausos. Sem multidões. Apenas ele e o céu. Longe dos aplausos. Longe dos conflitos. Longe dos homens. Mais perto de Deus. Depois de 3 anos de preparação, Paulo voltou. Ao voltar para Damasco, não foi mais o mesmo homem. Desta vez, foi recebido por irmãos da fé, os discípulos de Jesus que ali viviam. Os mesmos que antes temiam seu nome, e agora o chamavam de irmão. O perseguidor de ontem agora quer ser nosso irmão? Será este realmente um vaso de Deus, ou um lobo disfarçado? Ao voltar para Damasco, Paulo foi acolhido por discípulos de Jesus. Cristãos que viviam na cidade e já ouviam falar da sua transformação. Mas nem todos acreditavam em sua mudança. Para muitos líderes judeus, ele era um traidor. E a única solução era sua morte. A notícia de que judeus armavam uma emboscada contra ele se espalhou. Os irmãos em Cristo o esconderam.
E numa noite silenciosa, baixaram-no pelas muralhas da cidade dentro de um cesto. Paulo escapou por pouco. E então partiu rumo a Jerusalém, a cidade sagrada, onde moravam os apóstolos, Pedro, Tiago, João, os pilares da fé cristã. A viagem entre Damasco e Jerusalém era longa, cerca de 220 quilômetros. Terras áridas, perigos constantes e um coração ansioso. A Bíblia não nos diz com quem ele viajou. Talvez sozinho. Talvez com algum irmão discreto. Mas o que sabemos é que, após 3 anos de silêncio, Paulo agora buscava os que andaram com o próprio Cristo. Se o Senhor o escolheu, quem somos nós para negar? Em Jerusalém, Paulo andava com coragem. Conheceu Pedro. Falou com Tiago. Pregava com ousadia. Mas o passado ainda causava medo e o presente, novas ameaças. Os judeus helenistas, que antes o aplaudiam, agora queriam vê-lo morto. Os irmãos entenderam que ainda não era hora. E decidiram protegê-lo. Acompanhado por alguns discípulos, Paulo partiu de Jerusalém para Cesareia. De lá, seguiu para Tarso, sua cidade natal. Por um tempo, ficou ali em silêncio. Esperando. Crescendo. Aprendendo com Deus. Mas Deus não havia terminado de moldá-lo. Em Antioquia da Síria, uma cidade vibrante e cheia de vida, algo extraordinário começou a acontecer. Cristãos vindos de Chipre e Cirene começaram a pregar não apenas aos judeus, mas também aos gentios, os não-judeus. E muitos creram. Muitos se converteram. A notícia chegou até Jerusalém. E os apóstolos, preocupados com o crescimento da nova igreja, tomaram uma decisão. Enviem Barnabé. Ele era conhecido por sua fé, mansidão e sabedoria. E quando chegou a Antioquia, viu com os próprios olhos o que Deus estava fazendo. Mas havia muito trabalho. Gente demais. Almas sedentas demais. E ele era só um. Foi então que Barnabé partiu para Tarso, à procura de Paulo. Andou pelas ruas, bateu portas, até encontrá-lo. Vem comigo, irmão. Antioquia precisa de nós. E juntos, cruzaram os 200 quilômetros que separavam Tarso de Antioquia. A pé. Com fé. Com propósito. Ali, durante um ano inteiro, ensinaram uma multidão. E foi naquela cidade que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Em Antioquia o novo começou. E ali, o apóstolo Paulo, como agora seria conhecido, seria separado para sua grande missão. A semente estava plantada. A estrada, aberta. Vamos. As nações esperam. Em meio a jejuns e orações, a voz do Espírito Santo soou clara entre os discípulos de Antioquia. Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, nasceu a primeira grande missão ao mundo. De Antioquia, seguiram para Chipre. As praias douradas escondiam corações sedentos e inimigos ocultos. A missão começou em Chipre, a terra natal de Barnabé. De cidade em cidade, eles anunciavam Jesus com ousadia. E muitos criam com alegria. Mas sempre havia quem tentasse impedir a verdade. Em Pafos, encontraram um homem chamado Sérgio Paulo, um oficial romano, inteligente e curioso. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas ao lado dele estava Elimas, o mago, também conhecido como Bar-Jesus. Um enganador. Um falso profeta. Quando percebeu que o governador estava interessado, Elimas tentou confundir tudo. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou fixamente para ele e declarou: Ó filho do diabo! Inimigo de toda a justiça! Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está sobre ti. E ficarás cego por um tempo. Imediatamente, Elimas ficou tateando, procurando quem o guiasse pela mão. E vendo isso, Sérgio Paulo creu. E o medo caiu sobre a cidade.
Muitos creram no Senhor. Com a missão em Chipre cumprida, Paulo e seus companheiros deixaram a ilha. Navegaram pelo mar até chegar à costa da Panfilha, desembarcando na antiga cidade de Perge, um lugar marcado por tradições pagãs e desafios espirituais. Foi ali que João Marcos os deixou, retornando a Jerusalém. Um gesto que causaria tensão mais à frente. Mesmo assim, Paulo e Barnabé seguiram firmes. Subiram pelas montanhas até chegar a Antioquia da Pisídia. Não a mesma Antioquia da Síria, mas uma cidade importante na região central da atual Turquia. Lá, entraram na sinagoga no sábado. Ouviram a leitura da lei e dos profetas. E quando os líderes pediram uma palavra de exortação, Paulo se levantou. A promessa feita aos nossos pais cumpriu-se em Jesus. As palavras de vida também geravam ameaças de morte. Depois da poderosa pregação em Antioquia da Pisídia, as sementes do Evangelho começaram a brotar. Mas, como sempre, as trevas reagiram. Os líderes religiosos se levantaram contra Paulo e Barnabé, incitaram a cidade e os expulsaram daquele lugar. Os dois, então, sacudiram o pó dos pés em sinal de rejeição e partiram rumo a Iconio, uma cidade vibrante, cheia de comércio, cultura e conflito. Lá, mais uma vez, entraram na sinagoga e anunciaram a palavra. E mais uma vez, muitos creram. Judeus e gregos. Mas também muitos se levantaram contra eles. Em Iconio, muitos creram. Mas a oposição armou ciladas para apedrejá-los. Em Iconio, a palavra do Senhor foi pregada com poder. Milagres aconteceram. Corações foram tocados. Mas a cidade se dividiu. Uns criam e outros tramavam em segredo. Quando Paulo e Barnabé descobriram que os líderes judeus, com apoio dos gentios, planejavam apedrejá-los, entenderam que era hora de partir. Caminharam cerca de 40 quilômetros rumo ao sul, cruzando as trilhas poeirentas da região da Licaonia. E chegaram a Listra, uma cidade menor, mais simples, mais cheia de surpresas. Foi ali, entre pessoas humildes, que Deus faria algo extraordinário. Em Listra, Paulo e Barnabé continuavam a anunciar a palavra. Mesmo em meio à desconfiança e às línguas estranhas da região. Entre os ouvintes, estava um homem com o olhar atento e cheio de esperança. Ele nunca havia andado. Desde que nasceu, carregava o peso da limitação. Paulo fixou os olhos nele. E viu algo que palavras não explicam. Fé. Levanta-te, disse Paulo em voz firme. Fica de pé sobre os teus pés. De repente, o homem saltou. Seus pés ganharam força. Suas pernas responderam. Ele andava. Ele corria. Ele pulava. A multidão explodiu em gritos. Os deuses desceram até nós em forma de homens, diziam. Apontavam para Barnabé, chamando-o de Zeus, o Deus Supremo. E a Paulo, por ser o mais falante, chamavam de Hermes, o mensageiro divino. O sacerdote do templo de Zeus correu para preparar bois e guirlandas, querendo sacrificar aos dois homens. Não somos deuses. Somos homens como vós. Anunciamos que deixem estas vaidades e se voltem ao Deus vivo. Paulo e Barnabé, horrorizados com a idolatria, rasgaram suas vestes. Homens, por que fazeis isso? Nós somos homens como vocês. Não adorem a nós, voltem-se ao Deus vivo, o Criador de todas as coisas. A multidão hesitava. Confusa. Ainda queriam sacrificar. Mas algo mudou. Judeus chegaram de Antioquia da Pisídia e de Iconio. Eles vinham com raiva. E sabiam como virar uma multidão contra alguém. Em poucas palavras, plantaram dúvidas. Acusaram Paulo de mentiroso, de falso profeta, de perigo para a cidade.
E o amor da multidão virou ódio em um sopro. Atacaram Paulo. O arrastaram pelas ruas. E o apedrejaram até pensarem que estava morto. Lançaram seu corpo para fora dos muros da cidade. Silêncio. Alguns discípulos se aproximaram. Se ajoelharam. Oraram. Ele se foi, e murmuraram. Mas Deus não havia terminado com ele. Paulo abriu os olhos. Levantou-se, e voltou para dentro da cidade. O corpo de Paulo jazia fora dos muros de Listra. Machucado, ensanguentado, desacreditado. Mas Deus ainda escrevia com ele. Paulo se levantou. Os discípulos se entreolharam, surpresos, com lágrimas nos olhos. No dia seguinte, mesmo ferido, mesmo cansado, Paulo e Barnabé deixaram Listra rumo à cidade de Derbe. Cerca de 60 quilômetros de estrada empoeirada. Passando por trilhas, pedras e lembranças. Mas nada disso os impediu. Porque quando Deus levanta alguém, nem o ódio dos homens consegue parar a missão. E em Derbe, mesmo machucados, continuaram a plantar esperança. Cada cidade, cada vida alcançada, era mais um tijolo na construção do reino. A primeira missão estava cumprida. Não sem cicatrizes, mas cheia de frutos. Foi para esses primeiros irmãos, em Listra, Derbe, Iconio, Antioquia, que Paulo escreveria a sua ardente carta aos Gálatas. Depois de serem apedrejados em Listra, Paulo e Barnabé seguiram para Derbe. Mesmo feridos, não desistiram da missão. Lá, anunciaram o Evangelho, fizeram muitos discípulos. E então começaram a voltar pelas mesmas cidades onde haviam pregado. Listra, Iconio, Antioquia da Pisídia. Confirmando os irmãos, encorajando os novos convertidos. E organizando as primeiras igrejas locais. Finalmente, retornaram a Antioquia da Síria, onde tudo havia começado. A igreja os recebeu com alegria, celebrando tudo o que Deus havia feito entre os gentios. Algum tempo depois, Paulo sentiu que era hora de uma nova jornada. Vamos revisitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos, para ver como estão. Barnabé, sempre cheio de graça, sugeriu. Vamos levar João Marcos conosco. Mas Paulo discordou. Ele nos abandonou na Panfilha. Voltou para casa no meio da missão. Não posso contar com ele desta vez. O desentendimento foi tão forte que os dois seguiram caminhos diferentes. Barnabé levou João Marcos e partiu para Chipre. Paulo escolheu Silas e iniciou uma nova missão. Uma nova etapa com novos desafios. Uma nova missão estava prestes a começar. Não mais com Barnabé. Agora, Paulo seguia com Silas, um homem firme, respeitado pela igreja em Jerusalém, cheio do Espírito e preparado para os desafios do caminho. Os irmãos de Antioquia oraram. Colocaram as mãos sobre os dois. E os enviaram em nome da graça de Deus. Assim começou a segunda viagem missionária de Paulo. Eles partiram da Antioquia da Síria. Atravessaram terras conhecidas na Síria e na Cilícia. Visitando igrejas, fortalecendo os crentes. Reavivando a chama da fé acesa na primeira missão. Um novo capítulo estava começando. E o mundo ainda não sabia o que estava por vir. E assim, voltaram a Derbe. E depois, a Listra. Sim, Listra. O lugar onde Paulo havia sido apedrejado. Onde seu corpo foi lançado para fora da cidade como morto. Agora ele voltava, não com medo, mas com esperança. E foi ali, em meio a discípulos firmes, que Paulo conheceu um jovem. Timóteo. Meio judeu, meio grego. De bom testemunho entre todos. Um coração puro. Um espírito forte. E um futuro enorme pela frente. Paulo olhou para ele. E viu mais que um discípulo. Paulo viu em Timóteo um filho na fé. Alguém a quem poderia ensinar,
preparar, enviar. E Timóteo, jovem, firme e cheio de zelo, decidiu partir com eles. Agora, o trio estava formado: Paulo, Silas e Timóteo. Juntos, seguiram reforçando as igrejas nas cidades por onde já haviam passado: Derbe, Listra, Iconio, Antioquia da Pisídia. A cada cidade, a fé crescia. As igrejas se fortaleciam. Os corações se enchiam de esperança. Foi então que Paulo traçou o próximo passo: seguir para a Ásia, onde havia grandes cidades esperando ouvir o Evangelho. Mas algo inesperado aconteceu. O Espírito Santo os impediu de entrar na Ásia. O caminho parecia bom, mas Deus tinha outro plano. Eles tentaram, então, seguir para Bitínia, ao norte. Mas o Espírito de Jesus novamente disse não. Sem saber para onde ir, seguiram rumo ao mar, até a cidade de Troas. Paulo disse apontando para além-mar: é para lá que o Senhor nos chama. E foi em Troas que Paulo encontrou um novo amigo: Lucas, o médico amado. Médico, historiador e agora, companheiro de jornada. A partir daquele momento, a história não seria apenas contada, seria testemunhada. Em Troas, com os pés na costa do mar Egeu e o coração cheio de incertezas, Paulo orava esperando direção. E foi então que, durante a noite, uma visão rompeu o silêncio. Um homem, vestido com trajes da Macedônia, com os olhos aflitos e a alma sedenta, dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo despertou com o coração em chamas. Olhou para Silas. Olhou para Timóteo. Deus está nos chamando. A mensagem não ficará apenas na Ásia. Vamos para a Europa. Eles embarcaram em um navio. Cruzaram o mar, movidos não pelo vento, mas pelo chamado do céu. E pela primeira vez, o Evangelho tocou o solo europeu. Chegaram a Neápolis, depois a Filipos, uma colônia romana na Macedônia, terra de soldados, comerciantes e corações prontos. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas desembarcaram em Neápolis. E pela primeira vez, o Evangelho pisava solo europeu. Em Filipos, à beira do rio, encontraram Lídia, uma mulher temente a Deus. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos injustamente. Foram açoitados, humilhados, jogados no cárcere mais profundo. Mas mesmo assim, eles não murmuraram. Eles adoraram. À meia-noite, seus lábios não reclamavam. Cantavam, oravam, louvavam. E o céu ouviu. Um terremoto sacudiu a prisão. As portas se abriram. As correntes caíram. Mas ninguém fugiu. O carcereiro, desesperado, achando que todos haviam escapado, pegou a espada e estava prestes a tirar a própria vida. Paulo gritou: não te faças nenhum mal. Estamos todos aqui. O homem, trêmulo, caiu aos pés deles e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu, com a firmeza de quem conhecia a resposta: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Em Tessalônica, muitos creram, mas outros incitaram a cidade contra Paulo. Em Bereia, a palavra encontrou solo fértil. E em Atenas, a cidade dos filósofos, Paulo proclamou o Deus desconhecido. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Em Corinto, Paulo permaneceu 1 ano e meio. Plantou uma igreja forte. E combateu as tentações de uma cidade entregue à vaidade. Cada cidade, cada alma alcançada, cada lágrima derramada, cumpria a missão iniciada no caminho de Damasco. Mas Paulo sabia a missão ainda não estava completa. Visitaremos novamente as igrejas. Fortaleceremos os irmãos.
e levaremos a luz onde ainda reina a escuridão. Revisitaram cada cidade. Encorajaram cada crente. Confirmaram cada novo convertido. Mas em Éfeso, um novo capítulo seria escrito. Pregou primeiro aos judeus. Mas quando a oposição cresceu, levou a mensagem aos gentios. Por 2 anos todos os que habitavam a Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus operava maravilhas tão grandes que até lenços e aventais tocados por Paulo curavam enfermos. Enquanto Paulo semeava em Éfeso, Apolo, aperfeiçoado, regava em Corinto. Mas quando a verdade se espalha, as trevas reagem. Demétrio gritava dizendo: Este Paulo convenceu multidões a abandonarem nossos deuses. Estamos perdendo nosso sustento. A cidade inteira entrou em confusão. Mas o Senhor guardou seu servo. E Paulo, aconselhado pelos irmãos, deixou Éfeso para continuar sua missão. Foi neste tempo que escreveu cartas inesquecíveis. Epístolas aos Coríntios. Epístolas aos Romanos. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vós bem sabeis como vivi entre vós, em humildade e lágrimas. Agora, sinto-me compelido pelo Espírito a ir a Jerusalém. Não sei o que lá me acontecerá, senão que prisões e aflições me aguardam. Sabiam que nunca mais o viriam em vida. A missão estava longe de terminar. Mas Paulo já não pertencia a si mesmo. Paulo chegou a Jerusalém, sabendo que sofreria. Este é o homem que ensina contra a nossa lei. Ele profanou este santo lugar. Queriam matá-lo ali mesmo. Mas Deus tinha outros planos. Prendam esse homem. Tragam-no à fortaleza. Cidadão romano. Deixem-me falar ao povo. Eu sou judeu, nascido em Tarso. E persegui este caminho até a morte. Mas no caminho para Damasco eu vi a luz. Paulo passou 2 anos preso sob Festo, pregando a verdade até mesmo aos poderosos. Paulo, estás louco? Muitas letras te fazem delirar. Não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo palavras de verdade e de bom senso. O rei Agripa quis ouvir Paulo. Paulo, olhando nos olhos de Agripa. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Apelaste para César e a César irás. A última grande viagem do apóstolo começava. Por 14 dias, não viram sol nem estrelas. Cada batida das ondas parecia a última. Vamos morrer. Paulo, em pé, firme no convés, apesar das correntes. Não temais. Um anjo do Deus a quem sirvo me apareceu esta noite e disse: Paulo, importa que compareças perante César. E Deus deu a vida de todos os que navegam contigo. Cumpriu-se o que o Senhor dissera. Ilhéus, admirados, sussurrando: Este homem é um Deus. Mas Paulo apenas anunciava o verdadeiro Deus. Finalmente, Roma. Por 2 anos, como prisioneiro em sua própria casa, Paulo pregou o reino de Deus. Em Roma, Paulo passou seus últimos dias em prisão domiciliar. Por cerca de 2 anos, viveu em uma casa alugada, acorrentado ao pulso, mas com o coração livre. Ali, recebeu a todos: judeus, gentios, soldados. A porta da casa era vigiada, mas a palavra não. Foi nesse tempo que Paulo escreveu cartas que cruzariam impérios e séculos. Aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon. Cartas que não foram apenas tinta no papiro, mas fé viva na história. Já não corria entre cidades, mas sua voz seguia correndo o mundo. E quando seus dias chegaram ao fim, ele não reclamou. Apenas declarou com firmeza:
Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7. E foi assim, no império que tentou calá-lo, que Paulo venceu. Não com espadas, mas com a verdade. A última palavra não foi de César, foi de Deus. Se a sua história terminasse hoje, você também poderia dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Se essa história falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa de coragem. Comente abaixo o que mais te impactou na jornada de Paulo. E não se esqueça, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como esta. Assim como Paulo espalhou a verdade por onde passou, você pode fazer o mesmo com apenas um clique.